Saudação a todos, quem vos fala é Lucas Nogueira, do canal Andar no Espírito. Estamos aqui para mais um tema e mais um vídeo. O tema de hoje é a mulher adúltera. O que acontece quando Jesus intervém no processo? Quer saber? Vem comigo, que hoje você vai descobrir. Pois bem, pessoal, para respondermos à pergunta tema do vídeo de hoje, nós precisamos recorrer a um texto das Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo. João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, está dizendo assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram em sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Depois de passar a noite no Monte das Oliveiras, provavelmente no jardim do Getsêmani, um dos locais preferidos de Jesus na região, o texto nos diz que Jesus retorna ao templo. E o texto também diz que o povo vinha ter com ele. O povo, na verdade, estava faminto, o povo estava sedento, mas não era de comida material e nem de água, mas sim da autêntica palavra de Deus. Por isso nos é dito que Jesus fazia o que com o povo? Ele os ensinava. E ele ensinava o quê? Ele ensinava o evangelho do reino dos céus. Ele ensinava as boas novas de salvação. Ele ensinava a mensagem que transforma o ser humano. Pois Jesus sabia que o ensinamento correto iria gerar um comportamento correto. A seguir nos é dito que vem até Jesus escribas e fariseus, os religiosos da época. E eles trazem uma mulher apanhada em adultério. E ali é dito que ela foi apanhada em flagrante adultério, ou seja, no próprio ato, adulterando. Então eles recorrem à lei de Moisés, no qual diz que as mulheres deveriam ser apedrejadas. Porém, astutamente, esses homens querem saber qual é o posicionamento de Jesus. Por isso fazem uma pergunta astuta. Tu, pois, o que dizes? Escribas e fariseus aqui não têm a intenção de saber qual é o posicionamento de Jesus para que eles acatassem, para que eles cumprissem. Não. Aqui eles querem saber o posicionamento de Jesus para usarem as palavras de Jesus contra ele mesmo. Ou seja, aqui eles querem pegar Jesus numa astuta armadilha, a fim de acusá-lo. Talvez seja por isso que nem trouxeram o homem que adulterou com a mulher, pois quem adultera sempre adultera com alguém. Porém julgaram que apenas a mulher seria suficiente para pegarem Jesus. No entanto, ao invés de responderem a pergunta deles, Jesus faz algo inusitado. O que ele faz? Ele começa a escrever na terra com o seu dedo. A grande pergunta aqui é: o que Jesus escreveu? Será que ele estava escrevendo na terra o pecado da mulher? Ou será que ele estava escrevendo os pecados dos acusadores dela? Ou será que ele estava escrevendo um mandamento específico das Sagradas Escrituras? Ou será que ele escreveu a resposta que ele daria àqueles religiosos a seguir? O fato é que a única vez que as Sagradas Escrituras nos relatam que Jesus escreveu algo, não nos é dito o que ele escreveu. Isso nos remete que aquilo que Jesus escreveu permanece até hoje um grande mistério. Percebendo a demora pela resposta, escribas e fariseus começam a insistir para que Jesus responda a pergunta.
De modo que na cabeça deles, os tais pensavam que eles haviam colocado Jesus num beco sem saída. Pois se Jesus dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, então eles o acusariam que Jesus estava contradizendo a lei. Portanto, Jesus seria um enganador. Mas se Jesus consentisse em apedrejar aquela mulher, então Jesus estaria violando a lei romana. Pois, segundo a lei romana, apenas Roma tinha a prerrogativa da pena capital naquela época. Portanto, Jesus seria um criminoso. Mas no meio de tanta maldade, Jesus faz uma inesquecível declaração. Acompanhe comigo. João 8, versículo 7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Essa resposta é uma alusão a Deuteronômio capítulo 17, do versículo 5 ao 7, onde as testemunhas de acusação eram as primeiras pessoas a tirarem pedra contra o acusado. Em seguida o povo vinha e terminava o apedrejamento. No entanto, a resposta de Cristo indica que se aquela mulher merecia a morte por apedrejamento, então esse apedrejamento deveria ser executado por alguém sem pecado. Nesse sentido, aqui Jesus denuncia a hipocrisia daqueles religiosos, pois queriam aplicar a lei para aquela mulher, mas não para si mesmos. Na verdade, Jesus sabia que os pecados daqueles homens eram muito piores do que o daquela mulher. Só Jesus, aquele que nunca pecou, poderia dar uma resposta como essa. A seguir nos é dito que Jesus torna a escrever na terra, pois ele não tem mais nada a declarar àqueles que vieram acusá-lo. Ao serem desmascarados, aqueles homens começam a sair um por um, do mais velho ao mais novo. Queriam envergonhar tanto Jesus que acabaram saindo envergonhados. Na sequência nos é dito que só ficou Jesus e a mulher. Então o Senhor pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? Eram tantos, cadê eles? Ninguém te condenou? Então a mulher responde: ninguém, Senhor. Então Cristo lhe declara: nem eu também te condeno. Em outras palavras, Jesus era o único homem que poderia condená-la, pois ele é o único homem sem pecado. Mas se nem escribas e fariseus conseguiram condenar aquela mulher, por que Jesus faria isso? No entanto, Jesus não fechou os olhos para o pecado daquela mulher. Por isso ele faz uma declaração magistral. Ele diz: vai e não peques mais. Ou, de acordo com outra tradução, agora vá e abandone a sua vida de pecado, pois a salvação proporcionada por Cristo de nada adianta se a pessoa não romper com seu antigo e nocivo estilo de vida. O perdão de Jesus não é um precedente para continuar vivendo no pecado. Pelo contrário, o perdão de Jesus requer uma mudança radical de vida, porquanto o verdadeiro arrependimento produz frutos dignos de arrependimento. Quando isso acontece, Jesus proclama a sentença de soltura para a verdadeira liberdade. Ele diz: vai e não peques mais. Se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e que Deus abençoe você e a sua família.